Você sempre quis aprender audiovisual multiplataforma? Pois é aqui, nesse curso, que você vai aprender a fazer isso. Seja uma pessoa bem-vinda ao curso Projeto Audiovisual Multiplataforma, que é uma contrapartida da Mentoria Audiovisual Monte Alto, um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que formou, cerca de 15 participantes em Monte Alto para aprender práticas audiovisuais. Claro que aqui nosso tempo é menor e nós vamos condensar todos os aspectos que nós tratamos lá para passar para você uma visão diferenciada. Lembrando que todo tipo de conhecimento, ele é complementar. Então, claro que tudo que você vai ver aqui, ele não serve apenas para você ter uma visão completa do audiovisual, mas para mudar algumas coisas e que vão ser complementados por outros fatores técnicos. Dito isso, o que é um projeto audiovisual multiplataforma? Basicamente, é você pensar o audiovisual sem uma mídia definida. Quando você fica pensando, por exemplo, muito, vou fazer um documentário, vou fazer uma série para a TV, vou fazer. Isso te prende de alguma forma ao formato e impede que você crie uma história em um mundo concreto. Né? O que quer dizer isso? Que você crie um ambiente no qual ele seja tão bem trabalhado narrativamente, seja uma ficção ou seja um documentário, de tal forma que você possa desdobrar ele em vários formatos, tá? Então, por exemplo, quando você constrói um mundo muito bem arranjado, você consegue extrair dele um filme, uma série, e todo esse mundo narrativo, essa história que você quer contar, ela vai ser extraída de uma maneira mais fácil. Isso tem alguns motivos. Primeiro, para você tratar esse aspecto multiplataforma, porque quando você desenha o mundo, fica muito mais fácil de você pensar a conexão que as histórias vão ter em diferentes mídias. Às vezes o teu potencial narrativo ele funcionaria muito melhor no YouTube de uma forma e lançando um documentário específico que tem uma atração de um tema mais forte para um determinado tipo de público. Assim você consegue segmentar a sua obra em diversos tipos de públicos, interesses e formatos e linguagens, que é o que a gente vai falar no segundo episódio. Então, um projeto multiplataforma tem essa vantagem. No segundo ponto, nós temos uma questão estratégica. Fazer audiovisual no Brasil significa também, em 98% dos casos, você depender também de incentivos, lei como o Paulo Gustavo, PROAC, lei do audiovisual, enfim, os diversos fomentos que existem. E esses editais, eles têm diferentes formatos. Então, quando você tem um mundo construído, de acordo com o edital que sai e a oportunidade que sai para você, você consegue olhar para o seu mundo, extrair dele a história num formato melhor e colocar isso em prática, transformar isso num projeto factível e que atenda às necessidades daquele edital. Então, por isso, isso é um projeto audiovisual multiplataforma. É você estruturar um mundo e você pensar as diversas plataformas com as suas especificidades. Claro que a gente vai falar de um aspecto comercial mais para frente, mas a ideia é essa. Então, o que é importante na hora de você desenhar esse mundo? Você entender, por exemplo, aonde se passa essa história, né? Em seu tempo, em seu aspecto geográfico, como que você vai trabalhar, qual que é o recorte, né? Qual que é o ethos, ou seja, o que estrutura a sua história, qual que é a motivação, mesmo que seja um documentário ou uma ficção, você vai ter uma espinha dorsal que sempre está ali girando, indagando os personagens, né? Trazendo uma questão ética, trazendo uma questão sociológica, trazendo uma questão sentimental, existencial, né? Isso aí vai girar em toda a sua obra, de alguma forma, para ela ser reconhecida. E por fim, você pensar, né, de uma forma, e é o exercício que eu deixo para vocês pensarem em alguns argumentos, que é o que basicamente? Uma versão sintetizada da história. Então vamos pensar, por exemplo, que você vai fazer um documentário sobre os pescadores do Rio São Francisco. Você pode, por exemplo, fazer um argumento para que isso seja um longa, né? Você pense em alguns personagens, algumas regiões e cidades que você vai abordar, e depois você pode olhar para esse longa também e pensar como isso seria também uma série para o YouTube. Que aspectos diferentes você abordaria que seria mais interessante pensando na lógica e na dinâmica das redes? Então, são fatores como esse, por exemplo, que você consegue separar. E você pode fazer esse exercício. Inclusive, eu estou deixando aqui embaixo um material para que você possa fazer esse download e já fazer, de alguma forma, esse questionamento para organizar o seu material e essa construção de mundo de uma forma mais eficiente. Ficou claro o que é um projeto audiovisual? Eu espero que tenha ficado. E na próxima aula a gente vai falar sobre narrativas e linguagens do audiovisual. Te vejo lá.